Bem-vindas, bem-vindos. Que bom ter vocês aqui pertinho em uma nova edição do programa Roda de Conversa. Nesse mês de outubro, em que estamos comemorando todos juntos, celebrando o Outubro Rosa, o Grupo à Tarde, junto em parceria com o Salão Femi-Espaço, preparou esse evento maravilhoso para fortalecer essa conscientização, prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e também o câncer de colo do útero. Certo, gente? É importante ressaltar que o câncer de mama é um grave problema de saúde pública e deve sim ser tratado com muita seriedade. Um dado agora do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, aponta que mais de 73 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama no Brasil neste ano de 2023. Neste cenário, é claro, é importante falar da informação de qualidade. A informação de qualidade é uma grande aliada na prevenção contra a doença e também no tratamento precoce. Por isso, o Roda de Conversa hoje se engajou na campanha Outubro Rosa e convidou, gente, um timaço para falar desse assunto. Eu tenho a honra de convidar a minha queridíssima publicitária e escritora Carol Magalhães para aqui bater esse papo comigo. Bem-vinda, Carol! Junto com Carol, eu tenho a honra de receber a doutora Isabela Moraes. Por favor. E para fechar esse timaço, eu tenho a alegria de receber aqui nesta edição do programa Roda de Conversa, especial Outubro Rosa, a psicóloga Suzane Bandeira. Cá estamos nós. Doutora, comecei já com um dado importante do INCA, né, que aponta esse número alarmante, assustador, de 73 mil mulheres só para esse ano de 2023. Queria começar te perguntando, doutora, o câncer de mama é o segundo tipo com maior incidência aqui no Brasil. O que é que faz com que isso aconteça? É alguma questão genética, o estilo de vida? Obrigada, Laís. Obrigada à tarde. Gostaria de agradecer principalmente a todas as mulheres, né, as nossas pacientes que estão aqui também nos prestigiando, a minha coordenadora, Gabi, que está aqui conosco, e dizer que é uma pergunta extremamente pertinente, né? O câncer, ele não é unifatorial, é uma doença multifatorial. Dentre tantas outras, o câncer de mama tem associação, sim, com fatores genéticos e hereditários. Isso hoje já é muito bem estabelecido. Para isso, a gente tem um painel genético que tem indicação em alguns casos específicos. Não são todas as mulheres com câncer de mama que devem ser submetidas ao estudo, mas existem indicações formais. Além disso, é claro, como você trouxe, qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Uma alimentação saudável, atividade física, tudo isso, de fato, tem uma relação com a incidência do câncer de mama. Tenho aqui a Carol Magalhães, que aos 29 anos descobriu um câncer de mama. Queria que você contasse um pouco, Carol, a sua história. Você tratou o câncer, retirou uma mama. Queria que você contasse para a gente como foi todo o processo, desde a descoberta até o tratamento. Bom, primeiro agradecer também a oportunidade de estar aqui no À Tarde, falando também para essas mulheres, trocando, né, com essas mulheres incríveis. Fazendo um autoexame em casa, percebi um nódulo. E aí eu achei estranho. Fui no médico para tentar descobrir o que era, porque minhas biópsias davam inconclusivas. Eu fiz primeiro cirurgia para depois começar, de fato, o tratamento com químio e rádio. Então foi um primeiro baque que eu tive, inclusive, foi porque eu tive que fazer a mastectomia da mama direita. E na época eu não tinha filho ainda, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar minha mama se eu tiver um filho? Como é que eu vou amamentar? Então, foi o primeiro susto que eu tive. E eu lembro que eu saí chorando no consultório do mastologista e aí a gente foi, né, para poder dar seguimento ao tratamento, era o que tinha que ser feito naquela época, em 2016. E aí eu segui com todo o tratamento até chegar aqui hoje. Eu ainda faço hormonioterapia, estou no meu último ano. Tive um filho pós-câncer, né, Guilherme completou 1 ano essa semana. Então, Amamentou seu filho? Amamentei com a mama esquerda. Foram várias coisas acontecendo assim que durante o tratamento eu não imaginava que poderia acontecer, né? A gente fica com
os pensamentos meio anuviados, assim, mas eu poder estar contando esse relato hoje, eu sei que inspira muitas mulheres e eu me sinto muito feliz em poder compartilhar minha história. E a importância, algo que você disse, Carol, que é muito importante, é que você descobriu no autoexame. Você, na verdade, não descobriu, mas você desconfiou que algo não estava... O que a gente fala, né, é até contraditório, a gente não aconselha que a mulher só faça autoexame, né, porque autoexame não é exame. Autoexame é um momento de você conhecer seu corpo. E por fazer esse conhecimento do meu corpo, eu vi que tinha algo errado. Mas eu fazia meus exames regulares, né? Todo ano eu fazia aquele check-up geral. E foi um momento que acho que era no fim do ano, se eu não me engano, que eu ia fazer ainda os exames. E eu percebi o nódulo me tocando. Então, a importância do autoexame é essa. É você conhecer seu corpo e você saber que aquilo está ou não está no lugar certo. E, claro, manter os exames sempre atualizados, né? Que é o que, de fato, detecta e diagnostica. Suzane também está participando do nosso bate-papo. Você atua no Aristides Maltese, você é psicóloga. Esse é um período, Suzane, como a Carol trouxe, de muitas mudanças. A mulher, o corpo da mulher passa por diversas mudanças e transformações. Eu queria que você falasse um pouco da importância de contar com um apoio psicológico nesse período. Eu quero também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. 2 pessoas que fizeram tratamento no Aristides Maltese, que estão aqui, eu convidei, elas vieram. E dizer que é verdade, né, o acompanhamento psicológico ajuda muito. Não que eu seja uma psicóloga que acha que todo mundo tem que fazer terapia. Tem gente que vai para a igreja rezar, tem gente que vai andar na praia, né, mas tem momentos da vida que a situação pega mais, né, atravessa mais a pessoa. E aí o acompanhamento psicológico vem para trabalhar esses... primeiro que o câncer é uma doença estigmatizante, né? Hoje em dia, e programas como esse ajudam a desmistificar a doença, mas eu trabalho no Aristides Maltese desde 96 e eu já ouvi pessoas dizendo que atravessam a rua para não passar pela frente do hospital, que quando fala a palavra câncer tem que cuspir, ou que não fala a palavra câncer, fala CA, né? Então, a gente sabe que é uma doença que tem cura, principalmente com a detecção precoce, mas é uma doença ainda muito estigmatizante. Então, o acompanhamento psicológico vem para isso tudo, para tratar o impacto do diagnóstico, desse diagnóstico, né? Como a doutora falou, é uma doença multifatorial. Então, a gente sabe que tem aspectos genéticos, de comportamento, comportamentais e os psicológicos. No câncer de mama, especificamente, a gente vê isso na clínica, né? Assim, pesquisas científicas sobre isso existem, devem existir, né? Mas ainda são muito poucas. A gente vê na clínica, né, que as mulheres que sofreram até 5 anos atrás do diagnóstico, perdas, lutos, histórias de violência doméstica, né, que a gente viu que isso na pandemia cresceu tanto. É uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar nesse programa, né, que a gente tem que cuidar das nossas mulheres em termos de acessibilidade, equidade, né, princípios do SUS. Carol teve acesso, ela se tocou e conseguiu um tratamento, mas a gente sabe que tem mulheres que moram muito longe de uma capital e que são iniciativas como essa, né, do Outubro Rosa, que vão alertar. Eu estava falando com sua repórter, Isabela, né, que outro dia eu fui para a academia com um lencinho do Outubro Rosa e a pessoa olhou para o meu lenço e reconheceu. Eu falei, não marquei minha mamografia. Então, eu acho que alerta, ajuda a alertar, mas a gente tem que continuar batalhando por política pública, porque não adianta ter mamografia em outubro e não ter em novembro, e não ter em dezembro. Precisa ter o ano todo. Com certeza, não é só. Claro que no mês de outubro a gente intensifica, não é, o assunto, mas é importante se tocar, não é, doutora? E esse é um assunto que ainda tem muitos preconceitos e mitos. Ainda existe, infelizmente, né? Além da máscara, a calvície, né? A alopécia geral, a alopecia areata, que acontece com alguns quimioterápicos, ainda causam um estigma muito grande nas nossas pacientes, mas graças a Deus, aos poucos isso vem, né, com a ajuda de profissionais excelentes que a gente tem, que a gente não trabalha só, nós de fato precisamos de uma equipe maravilhosa e tem que ser, né, porque senão a gente não consegue, isso vem se diluindo aos poucos, né, mas é bem difícil, com certeza. Suzane falou que do Hospital Aristides Maltese, que você faz um trabalho belíssimo por lá, e doutora Isabela no Hospital da Mulher. Queria que você falasse um pouco, doutora, esse que é um equipamento importantíssimo quando a gente fala em saúde da mulher, não é mesmo? Sim, com certeza. Hoje eu trabalho no Hospital da Mulher.
como oncologista, né? Lá eu faço especificamente mama. Só trato pacientes com câncer de mama. Graças a Deus eu tenho o privilégio de cuidar de mulheres, né? E o Hospital da Mulher não trata só câncer, tá? Lá também tem outros pontos a serem abordados no cuidado da mulher. Um trabalho muito importante com endometriose que o hospital faz, que eu acho bem bacana, e aqui em Salvador, no SUS, isso de fato é bem pequeno o aporte que a gente tem em relação a isso. Mulheres que sofrem violência sexual também tem um aparato grande no nosso hospital, e é um trabalho muito significativo. E claro, né, nós da oncologia que trabalhamos lá, especificamente no cuidado da mulher com câncer, dentre o câncer de mama. Minha área de atuação é o câncer de mama, mas temos outros colegas que abordam tumores ginecológicos, tumores pélvicos, tá? Dentre isso aí, a gente, de fato, pode falar com um pouquinho mais de propriedade, que já fizemos mais de 50 mil quimioterapias, né? Já tivemos mais de 1.000 reconstruções mamárias nesse período de atuação. Então, de fato, é um hospital que vem crescendo, tem um trabalho bem importante e significativo aqui no público da gente, principalmente do SUS, né? E uma abordagem bem bacana. Essa campanha Outubro Rosa, a gente tem que ressaltar também que não trata só da prevenção e da conscientização do câncer de mama, mas também do câncer de colo de útero, não é, doutora? Então é importante também a gente falar com quem está acompanhando o programa Roda de Conversa desta edição, da importância de ampliar o debate. E o câncer de colo uterino, gente, a gente sempre fala que ele não deveria existir, porque o preventivo, como o nome já diz, ele está aí para isso, né? É um exame que, quando a gente detecta células neoplásicas iniciais, nem sempre ainda malignas, a gente consegue evitar que isso se torne um câncer de colo uterino. Então, o preventivo, o nome não é à toa, é um câncer prevenível. Então, de fato, essa campanha de preventivo, ela deve ser valorizada não só no outubro, mas como em todos os outros meses do ano. E vamos, mulheres, né, nos tocar, como Carol fez, maravilhosa, mas vamos também fazer nossos preventivos, fazer ultrassonografias, fazer mamografias, e sempre que possível nos mutirões também, porque não é incomum nós recebermos pacientes pós-mutirão. Poxa, eu fui para o mutirão, foi um exame inesperado, um exame porque eu soube que estava tendo mutirão e foi diagnosticado um câncer de colo uterino, foi diagnosticado um câncer de mama, então isso é bem importante. Importante também, a gente tem hoje um grande aliado que é a internet, né? Queria que vocês falassem um pouco, e Carol, começando por você, Carol, que teve essa experiência, você recorreu à internet, porque a gente sabe do perigo que é você ir na internet, procurar uma informação, cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada situação é uma situação, literalmente. E a internet vem como, né, muitas vezes, não como aliada, mas para mexer e bagunçar toda a situação. Você procurou a internet? Como foi, Carol? Procurei, né? E achei coisas terríveis. Eu sempre brinco dizendo que o Google, meu Deus. É Dr. Google, né? Mas eu acho que é muito comum, acho que todo mundo quer saber o que é que tem ali, né? O resultado daquele exame, joga lá o resultado. E assim como tem coisas ruins, também tem muitas coisas boas na internet, né? A gente precisa saber onde buscar, quais os sites confiáveis. É o site do INCA, né? O site dos hospitais, das organizações, né? Das ONGs. Então, a gente precisa saber onde procurar essa informação segura. E aí, eu comecei, na minha rede social, comecei a contar minha história, as pessoas começaram a querer saber mais, primeiro porque eu era uma mulher jovem, né? E achavam que não poderia acontecer, enfim. E porque eu não tinha cara de câncer, a verdade era essa, né? As pessoas diziam isso para mim. Inclusive é o título de meu livro, que é Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer. Então as pessoas não conseguiam identificar a doença ali, né? A doença que a gente vê na mídia, né? A forma como a mídia apresenta pra gente. Então, eu comecei a contar minha história, as pessoas começaram a consumir isso e eu comecei a perceber que eu estava ajudando também outras mulheres, né? Sendo uma referência. Então, ocupo esse lugar hoje na internet de forma saudável, digamos assim, né? Consciente, levando informação verdadeira e contando minha história, que é a minha vida mesmo, tudo o meu dia a dia que acontece, que teve a passagem do câncer. Hoje eu falo também sobre maternidade, que é a fase que eu estou vivendo agora.
e minha vida vai seguindo. Ela também gosta de ser chamada de mamãe de Gui. Mais conhecida como. Suzane, é um grande desafio, né? A gente tratar desse assunto tendo a internet ali nem sempre como aliada. É, total desafio, né? A gente viu isso na pandemia, as fake news tem para tudo, para todas as áreas, né? Medicamentos que não têm comprovação científica, para câncer tem também. Eu gostei muito do que Carol falou, né? Porque ela teve a coragem de ir lá para as redes sociais e colocar a história dela, e isso ajuda outras mulheres também. Mas eu acho que ela já falou, essa resposta ela já deu. Acho que tem que ter cuidado com o que busca, onde vai buscar, né? No Aristides Maltês, que é um hospital que atua assim desde o momento, né, do diagnóstico, os tratamentos, tem um grupo que chama Grupo Gama, Maria Aparecida está ali, ela já fez parte, que é o grupo de apoio à mulher mastectomizada. Eu até vou sugerir como pauta você trazer talvez a voluntária, a coordenadora, porque não é incomum, né, na psicologia, às vezes, eu recebo mulheres que dizem assim, na época do diagnóstico, do tratamento, minha cabeça estava tão cheia que eu não quis vir para a psicóloga. Porque todo dia tinha que sair de casa, era exame. No momento que parou a químio, todas as fichas começaram a cair, que é um momento também da reinserção social. Aí eu tenho uma pergunta para a Carol, né? Se isso aconteceu com ela, o pós, porque no momento que vai retomar a conjugalidade, voltar para o emprego, é que às vezes a cabeça da pessoa dá um nó, porque ela está ali focada só no tratamento. E aí para o tratamento, né? E nesse momento a gente tem muita busca, e o Grupo Gama é o grupo que ajuda nesse momento, porque é o grupo meio que da reabilitação. Tem várias atividades, biodança, coral. Hoje mesmo está tendo várias atividades no hospital, por isso que eu não trouxe muitas pacientes, né, desse grupo, que é um grupo super importante. Primeiro, que se fortifica enquanto grupo. As pessoas passaram por uma história parecida, né, de câncer de mama, e estão ali se reabilitando, conhecendo a história uma das outras, se fortalecendo, né? Então, eu estou te sugerindo como pauta e perguntando para a Carol se isso aconteceu com ela também, né? Dela, pós-tratamento, ser um momento de talvez maior demanda psicológica, ou não sei. Por favor. Com certeza, né? A gente se pergunta, e agora? Né? Depois que terminou o tratamento, terminei a radioterapia, né? Que normalmente é a última, vou fazer hormonioterapia, que eu não preciso ir para o hospital, mas e agora? Vou voltar para o trabalho? É esse mesmo trabalho que eu quero continuar fazendo? Ou eu quero mudar a minha carreira? Ou eu quero empreender? Então, são várias questões que a gente se pergunta. É muito importante falar sobre isso, porque a gente acha que agora você já está curada, vida que segue. Segue para onde? Vários questionamentos que a gente tem. Eu tive também, eu permaneci no meu trabalho, porque eu gosto de fazer isso. Mas é engraçado que hoje eu tenho me questionado se é isso mesmo que eu quero, né? Depois de 7 anos quase, de que eu terminei o tratamento, né? Tenho feito outros questionamentos na minha vida, mas fica essa lacuna mesmo, né, da reinserção social. Tem mulheres que não querem mais interagir, tem mulheres que não querem falar mais sobre a doença. Então, tem mulheres que não querem voltar ao trabalho. Enfim, são várias questões que a gente se pergunta, e que o apoio psicológico é, sem dúvidas, importantíssimo nesse momento, né? Com certeza. Doutora, como é que você trabalha com essa questão no consultório para a mulher que está passando por o tratamento? Perfeito, em termos de internet, Bom, eu sempre brinco, né? Olhou no Google, e eu acho que tem que olhar mesmo, sabe? Eu não tenho problema nenhum, o paciente quer ouvir uma segunda opinião, é um direito de cada um, e eu estou aberta a sempre tirar dúvidas, né? Então, assim, tem que olhar, é importante chegar para a gente, mas filtrar o que olha, né? Carol deu aqui alguns sites interessantes que têm um mínimo de embasamento para que a gente não se deixe esmorecer. É uma coisa que eu sempre falo em consultório que é verdade. Infelizmente ou felizmente, eu passo a maior parte do meu tempo dando notícias ruins, né? E eu não posso ser hipócrita e dizer não fique triste, porque você está recebendo uma notícia ruim. Então, se dê o direito de ficar triste, chore tudo que tem para chorar hoje, mas amanhã tome um banho e vamos lutar. Porque sem luta não há vitória. O Carol aqui e tantas outras. Tem uma paciente minha ali maravilhosa, né? Que pode confirmar. E eu acho que é por aí. Tem que olhar, tem que tirar as dúvidas, gente. Porque
o que acontece é com vocês. Então, assim, quem sabe o que está sentindo são vocês. Então, tem que tirar dúvida. É normal? Não é normal? Eu vi na internet, isso vai acontecer? Não vai acontecer? Tem que perguntar mesmo. O importante é não sair com dúvida. E eu acho que vale a pena, mas filtrar. Filtrar sempre o que a gente vê, porque também a gente sabe que a internet traz inúmeras notícias que não são verdades. Muitas não são, muitas são. E o importante é filtrar, mas tem que perguntar. Porque se você não perguntar, não vai saber, né? E também, doutora, de repente anotar, faz uma listinha, anota todas as dúvidas. Quando chegar ali com um oncologista ou especialista, aí você faz aquela sessão, pergunta item por item. Acho que também pode ser uma forma do paciente ter o retorno, né, sanar a sua dúvida, mas também não sair por aí pesquisando, porque às vezes a internet assusta tanto. Né? Eu digo isso porque minha mãe teve câncer, é importante trazer esse relato. Minha mãe teve câncer de mama, e já para falar um pouco da rede de apoio, da importância da rede de apoio, e o médico oncologista, doutor Rafael, eu não vou lembrar agora o sobrenome dele, ele disse para a gente assim, olha, qualquer dúvida, anota. Anota e traz para mim na próxima consulta, porque eu vou ter o maior prazer, a maior tranquilidade de responder item por item. Falando agora um pouquinho sobre rede de apoio, que é tão importante nesse processo. Eu comecei já falando um pouco da minha experiência com a minha mãe, não é, que teve câncer de mama aos 49 anos. Ela que é a filha... Esse assunto mexe tanto comigo que eu fico aqui emocionada, porque minha mãe está ali acompanhando. 100% curada, né, mama? 100% curada. Se tratou no Hospital da Mulher, foi muito bem atendida. É sua médica? Olha ela aqui, ó. Você já tem... Dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. Então, minha mãe, aos 49 anos, descobriu o câncer de mama. Ela é filha caçula, não tem histórico nenhum na família, né? Foi o primeiro caso na família. E eu, como filha mais velha, né, assumi ali as responsabilidades junto com a minha irmã. E como foi importante para minha mãe ter uma rede de apoio, tanto da nossa parte enquanto filhas, mas também do esposo. E a rede de apoio, a importância. Como foi para você, Carol, esse período? Teve apoio da família? Bom, minha família já é uma grande família, né? Aquela família que quando junta tanto para resolver um problema quanto para se divertir. Então, quando eu trouxe, né, expus isso para a família, não achei que seria diferente. Todo mundo me abraçou e de uma forma muito positiva, o que é importante falar de rede de apoio, né? Não seja aquela rede de apoio que diga, minha vizinha teve, mas ela morreu, sabe? Então, a rede de apoio de verdade não precisa nem estar o tempo todo falando sobre doença, né? A gente quer falar sobre outras coisas. Para chamar para ir num cinema, para ir comer alguma coisa, para dar uma volta na praia. Estar ao seu lado, independente de você estar falando de doença ou não. E eu tive um apoio muito grande da minha família. E eu não vi nenhum dia do meu tratamento, o ano que eu fiz, né? Durante todo o tratamento eu não vi ninguém chorar do meu lado. E é engraçado porque eu fiquei sabendo depois que terminou que todo mundo chorava pelos cantos, um ligava pro outro chorando, mas na minha frente era todo mundo acreditando que ia dar certo. Era o nosso recurso também. Chorava escondido. Escondido. Então, de madrugada. Então é isso, né? A rede de apoio é estar de verdade apoiando, né? E eu me casei durante o tratamento, né? Me casei durante a quimioterapia, então estava bem carequinha lá, bem magrinha, mas estava feliz, né? Apesar de estar passando por todo aquele processo difícil. Então, tive muito apoio de amigos. Tenho os amigos que somem, mas tem os amigos que ficam, os amigos que reaparecem e que se fortalecem, né? E eu acho que é isso, que é a peneira mesmo. Quem tem que ficar, fica. A gente costuma dizer que no enfrentamento da doença, alguns estudos mostram que tem esse tripé, que é ter uma equipe de saúde que confia, ter uma rede de apoio e ter algum tipo de fé que não tem a ver com a religião, ajudam nesse enfrentamento. A rede de apoio ela pode ser formal ou informal. O formal é quem a gente sabe que é. Amigos, família, mas existe a rede de apoio informal e nós, a equipe de saúde, somos rede de apoio para muito paciente. Comunidades de bairro, igreja, né? São redes de apoio informais, mas que às vezes ocupam um lugar fundamental na vida de alguém que não tem, né? Não tem uma rede de apoio formal.
e vai recorrer para a rede de apoio informal. Né? Quanto paciente acontece isso. Eu já trabalhei numa clínica de oncologia, né? Trabalho no Maltese, trabalhei numa clínica que tinha uma paciente que ela ia todo dia. Ela dizia que ia usar o Wi-Fi da clínica, mas você via que ela procurava como rede de apoio. Então, a rede de apoio, ela é ótima. O que a Carol falou é verdade, não vai ser aquela rede de apoio que vai puxar para baixo, mas a gente também não tem muito como controlar isso. Eu lembro que uma vez eu fiquei rondando a sala de espera da quimioterapia e eu percebi que era uma verdadeira sala de tortura. Que o paciente que estava acabando a quimio recebia aquele que estava chegando e dizia assim: você está começando hoje, aguarde. Vai sentir isso, 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 isso. Aí o outro já regalava o olho, né? Mas é porque, às vezes, a pessoa não sabe muito como filtrar. E eu acho que a pessoa que está passando por aquela experiência, vai ter que aprender a se cuidar, a se resguardar, com quem ela quer conversar, que ela se sente bem, com quem ela vê que não vai dar. Não vai rolar, porque ela não vai se sentir tão bem assim, né? E por aí vai. Acho que é isso. Doutora, rede de apoio no consultório, geralmente as mulheres vão acompanhadas dos maridos ou das esposas? Isso tem mudado, né? E, paradoxalmente ou não, quanto mais jovem, normalmente os companheiros têm comparecido mais. Mas eu sempre peço, não veio hoje, mas traga um acompanhante, de preferência, né? Até porque em alguns momentos, principalmente primeira consulta, é muita informação. Então, você vai para ali, você vai para ali, você vai para ali. Claro, no nosso corredorzinho a gente tem um assistente social que ajuda demais, tem a psicóloga que está ali lado a lado, literalmente com a gente, e acaba ajudando nesse direcionamento. Mas você ter uma rede de apoio formal é muito importante, né? Para até ajudar nesse direcionamento, ajudar no abraço, ajudar. É importante demais, gente. Rede de apoio é rede de apoio, né? Falando em ajuda, Carol Magalhães, é escritora também, além de publicitária, escreveu um livro, Carol, mas nem parece que você tem câncer. Pois é. Me conte um pouquinho como foi. Esse livro foi em 2018? Que você lançou em 2018. Foi. Eu pesquisei, Carol. Diga que eu tô sabendo certa. mais do que eu, gente. A memória... Você lançou em 2018, pelo Foi. que eu pesquisei. Você Foi. pesquisou certo. Mas como foi, Carol? Você teve a iniciativa de escrever esse livro a partir das suas experiências? Na verdade, as pessoas pediram esse livro, né? As pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu nunca imaginei ser escritora, né? Nunca. Inclusive, é uma coisa que não é incentivada, infelizmente, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo pode ser escritora. E aí eu começava a contar a minha história, né? E aí as pessoas viam: menino, mas nem parece que você tem câncer, você tá aí toda sorridente. Falei: sim, mas tô seguindo. E minha história tem muitas ondulações, né? Eu tive recidiva no meio do tratamento, enfim. E as pessoas queriam contar essas histórias para quem estava passando também, né? Eu tinha algumas amigas me ligavam: poxa, tem uma tia minha que está passando, será que você pode ligar para ela? E aí eu falei: vou começar a escrever. Então, aí tentei lembrar de tudo desde o comecinho, né? É um relato que você faz da sua experiência. Justamente, da descoberta, né, do nódulo, de quando eu percebi o nódulo, até o final da radioterapia, que é quando eu começo a hormonioterapia. Então, eu conto tudo. É um livro que não fala de doença, né? Um livro que fala sobre o meu processo com o tratamento, as coisas que eu vivi, as dificuldades. E as dificuldades que eu enfrentei, independente da doença, né? As dificuldades da vida também, que eu tive durante todo o processo. E é um livro que inspira muitas mulheres, e inspira também a rede de apoio, porque eu falo da rede de apoio, da minha rede de apoio, da minha família, da minha esposa. E é engraçado que as pessoas estão pedindo segunda edição desse livro, porque no livro eu falo que eu não poderia gerar uma criança, né? Porque naquela época o pensamento que eu tinha era esse. Porque eu não fiz congelamento de óvulos, então eu fui para a quimioterapia sem saber o que iria acontecer no futuro. E depois eu engravidei. Então, precisa fazer uma errata aí nesse livro. Mas é um livro que serve de apoio mesmo, né? Para a família, para paciente, para quem... Eu falo no livro que é para quem tem, para quem não tem, e para quem é rede de apoio, né? Para quem não tem um câncer. E é um livro que foi lançado de forma independente. Então, custo meu, produção minha. E está aí disponível.
Onde, Carol? Tá disponível na livraria LDM, tem, né, daqui de Salvador, e também tem no meu site, que é o carolinamagalhães.com.br, e é só me chamar aí que a gente combina. E me diga um pouco, Carol, como é que tem sido o feedback do livro? Você me disse que o que te incentivou, o que te motivou a fazer esse livro foi justamente os pedidos das pessoas para você contar um pouco da sua história. Como é que tem sido aí esse feedback das pessoas que estão tendo agora a oportunidade de ler o livro, de ter o contato com a obra? Eu recebi uma mensagem essa semana até no meu Instagram de uma mulher do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que uma médica comprou na minha mão, deu para ela recebeu e assim, tô lá no Rio Grande do Sul, né? Da Bahia pro Rio Grande do Sul. Então, eu recebo muitos relatos de pacientes. Normalmente, quem compra é a rede de apoio, né? Que compra para presentear. E, às vezes, as pessoas vêm, poxa, li sua história, tem muita coisa aqui que eu passei, tem muita coisa que eu ainda não vivi, mas é bom saber como foi com você, né? Então, o livro, ele alcança essas mulheres e eu recebo esse feedback positivo e eu fico muito feliz, né? Por poder estar fazendo minimamente a minha parte após o meu diagnóstico, né? E se cercar, Suzane, dessa positividade, não aquela positividade tóxica, né? Mas uma positividade que realmente, olha, o que está acontecendo com ela, o corpo dela reagiu dessa forma, e você fortalecendo o seu psicológico, claro, com todos o tratamento adequado, você pode também passar por essa experiência, que não é uma experiência as melhores, a gente tem que ser, né, verdadeiro e sincero, mas você pode passar também dentro do que é o melhor para você. Porque a gente ouve muito isso no consultório psicológico, sabe? De que alguém falou, se você ficar pensando negativo, vai piorar a doença. Só que pensamento a gente não controla, ele pula na cabeça da gente. Você está ali vendo na televisão, aí vê a Ana Maria Braga e pensa, ela teve câncer. Eu também estou com câncer. E aí o pensamento vai. O que você controla é o fluxo do pensamento. E aí entram os modos de enfrentamento. Carol escreveu. Então, cada um vai encontrar um modo de enfrentar. Mas não quer dizer que a pessoa não vai ficar triste, né? Eu acho que ela tem que entender que a história de um é um e que a sua própria história é outra, né? Mas, assim, não tem como ficar alegre o tempo inteiro. A pessoa precisa chorar. Eu me preocupo mais com quem não chora. Às vezes tem aquela pessoa que não chora. É importante falar isso da positividade, porque hoje eu estou aqui contando, né? Normalmente eu estou com um sorriso no rosto, mas é um processo muito difícil. O tratamento do câncer é muito difícil, é muito cansativo. Você tem que estar toda semana, tem que estar lá no médico, tem que fazer exame, aí você chega da quimioterapia, enfim, é muito cansativo, é desgastante para o corpo, para a mente, mas é também o que a doutora falou de você se agarrar em alguma coisa, né? A fé, acreditar que vai dar certo, não é ter a positividade tóxica, né? Mas é acreditar, porque tem coisas que a gente tem que trabalhar nossa mente, né? Então, não adianta eu chorei bastante, eu tive momentos que eu chorei muito, de não querer sair de casa, de ter que a rede de apoio ir me resgatar, mas na maior parte do tempo eu acreditei que daria certo. Então, é isso de você se manter positiva, a gente está falando em relação a isso, né? E não em estou passando pelo câncer, mas vai dar certo, não é bem assim, né? Ao longo dos anos, doutora, a medicina avançou bastante no tratamento contra o câncer. Queria que você falasse um pouco como é que está nesse momento. Hoje a gente sabe que o câncer, como já foi falado aqui, ele é curável, viu, gente? O câncer de mama, quando descoberto no início, assim como o câncer de colo uterino, ele é curável. Hoje a gente tem inúmeras terapias, né? Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapias-alvo, a depender do subtipo de câncer de mama, né? Não é porque é câncer de mama que são todos iguais. E eu sempre falo, tem que individualizar. Então, porque o colega lá fora está falando, opa, eu estou usando um comprimido. E por que eu não estou, doutora? E por que tal pessoa está? Porque cada tipo de câncer de mama ele é tratado de uma forma. E ainda que o subtipo seja o mesmo, gente, a gente leva em consideração a individualidade de cada um. Então, tem pacientes que você olha e fala, esse tolera. Tem outros que só em entrar no consultório, é o que a gente chama de performance status, não é factível você ofertar um determinado tratamento. Mas, graças a Deus, a gente tem tratamentos hoje maravilhosos que a gente, de fato, consegue, sim, curar paciente com câncer de mama, né, que tiveram, que eu sempre digo, porque a minha doença, falei, opa, sua não, a doença que você está, ou que você teve, ou ainda que você tenha, né, essa apropriação toda, assim,
vamos lá, vamos devagarzinho, mas hoje é altamente curável. A gente tem terapias-alvos, assim, maravilhosas, né, que a gente fica feliz em falar, porque como a gente, infelizmente, dá muitas notícias ruins, quando a gente dá notícias boas, isso é muito bom. E você dizer a um paciente que ele está curado é maravilhoso, né? Olha, você está curado. E eu falo mesmo, viu? Você pode perguntar à sua mãe. Falo, você está curada. Infelizmente, não é uma garantia, mas você está curada, né? Quem dá garantia não somos nós, é Deus, e assim, eu acredito nele, porque tem que existir alguma coisa maior do que a gente, mas hoje a gente consegue curar, isso é muito bom. E dar essa notícia também é muito bom, é sempre muito bom. Doutora, aquela pergunta que é importante, a partir de que idade a mulher deve começar a investigação, a fazer ali a sua consulta, os exames? Pacientes que já tiveram histórico familiar de câncer de mama, muda um pouquinho, principalmente se a gente teve um diagnóstico genético positivo, né? Um paciente que tem uma mutação de um BRCA, por exemplo, isso muda, tá? BRCA mutado, a gente precisa chamar essa família e aí tem um especialista, que é o oncogeneticista, que faz esse aconselhamento genético e esse exame ele começa a ser feito antes. Tanto principalmente, né, mamografia, que na nossa população está indicado para mulheres a partir de 40 anos, pacientes que têm uma predisposição genética maior, que são pacientes que são parentes de primeiro grau, de mulheres que tiveram um câncer de mama com mutação genética, isso muda, tá? Homens com câncer de mama, gente, câncer de mama, apesar da gente focar em mulheres, eu tenho alguns pacientes que são do sexo masculino, então ter na família algum homem com câncer de mama, isso aumenta também a nossa preocupação, tá? São pacientes que a gente aconselha que passe pelo oncogeneticista para ter esse aconselhamento genético e essa avaliação da família, que vai ser mais precoce, tá certo? Então, isso também não é uma resposta generalista, né? Como cada um a gente individualiza, mas de uma maneira geral. A mamografia, ela deve ser feita a partir dos 40 anos, tá? Pelo Ministério da Saúde, hoje, é indicado que a gente faça a cada 2 anos. Se o resultado for negativo, isso pode se manter. Porém, a gente sabe que a realidade é outra. Principalmente no privado, isso é feito anualmente e é o que a gente orienta mesmo, tá certo? A mamografia de preferência, ela deve vir sempre acompanhada do ultrassonografia. São exames que se complementam. Ultrassonografia e mamografia, elas são complementares. Não quer dizer que uma ultrassonografia normal exclua um achado na mamografia. Então, é importante que façam os 2 exames. Quanto ao colo uterino, que eu estou achando muito legal, Laís, frisar isso também, porque normalmente no câncer de mama, a gente foca muito, no outubro rosa, perdão, a gente foca muito no câncer de mama, é importante que a gente faça o preventivo, tá, gente? O preventivo pelo Ministério da Saúde também, ele é indicado a meninas, né, que hoje em dia a gente sabe que perdeu a virgindade, tem indicação de fazer, tá? Preventivo. E esse preventivo ele é orientado que seja feito a cada 2 anos também. Porém, orientado pelo Ministério da Saúde. Porém, se puder fazer anual, que seja feito anual. Por quê? Porque a gente sabe que, como eu falei anteriormente, é preventivo. É um dos poucos cânceres que a gente consegue prevenir com o exame. Então, assim, viu que tem um NIC, né, que a gente chama que é uma neoplasia ainda muito inicial e que não é um câncer. A gente consegue, a gente não, que aí a gente nem entra, um oncologista nem chega nessa parte. Mas o ginecologista, um ginecologista apto, ele vai, faz o tratamento e pronto, acabou. Isso não se transforma em um câncer. Então, e hoje temos vacina contra HPV, que é a maior causa de câncer de colo uterino. Então, vacinem suas crianças. Você que tem um guia aí, eu também tenho um menininho pequeno, tem que vacinar esse pessoal, minha gente, que está chegando aí. Hoje, a gente brinca, né, que a perspectiva é que no futuro não exista câncer de colo uterino. Nos países desenvolvidos, nós ainda somos um país subdesenvolvido, a gente não vê câncer de colo uterino, né? Infelizmente, eu não preciso nem sair do Brasil. A gente trabalha nos serviços públicos e privados. No privado quase não se tem câncer de colo uterino. Então, é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Por quê? Porque a gente sabe que esse preventivo ele é feito com uma regularidade maior, né? E a gente sabe que essa paciente, essa mulher, essa menina, ela vai ter um acompanhamento muito rápido. Quando isso acontece no SUS, infelizmente, até você chegar no especialista demora um pouco. Mas é isso. Doutora, esse teste genético está disponível no SUS?
Está no Hospital das Olha! Clínicas, fazer propaganda aqui do nossa que tem uma colega que trabalha conosco, que também é oncogeneticista, trabalha no Hospital da Mulher e é oncogeneticista do Hospital das Clínicas. E assim, é o único serviço no estado da Bahia que oferece, né? Então, de fato, é muito cheio. Nem sempre a gente vai conseguir com um tempo hábil antes da cirurgia, que é o que a gente desejaria que acontecesse, para que essa paciente já fosse para a cirurgia com esse resultado, porque isso muda prognóstico e muda tratamento. Mulheres que têm um BRCA mutado, por que eu estou falando em BRCA? Porque a gente está falando de câncer de mama, né? BRCA hoje, mas tem outros já também, viu, gente? Mas mulheres que têm os BRCAs, que foi onde a Angelina Jolie, que há anos atrás tirou a mama, tirou os ovários e foi um absurdo. Não é. Hoje é muito bem estabelecido, muito bem estudado. E aí tem indicação formal de fazer mastectomia bilateral e posterior fazer oforectomia, que é a retirada dos ovários, porque a gente sabe que uma mutação dessas aumenta em 85% a chance de cânceres de mama e de ovário. Então, no SUS tem no Hospital das Clínicas, tá certo? É bem cheio, mas chega até a gente e vale a pena. E não só o teste, tá? Além do teste, no Hospital das Clínicas tem a oncogeneticista que faz esse acompanhamento genético. Maravilha, olha, programa com plateia é sempre diferente. Chegou a hora que eu adoro, eu quero ouvir o que é que vocês, eu sei que tem muita gente aí querendo participar dessa edição especialíssima do programa Roda de Conversa, especial Outubro Rosa. Quem é que quer fazer uma pergunta, um relato? Olha, eu gosto assim! Eu me chamo Genegóis, fui diagnosticada e sou tratada lá no Hospital da Mulher. Também fui diagnosticada aos 29 anos. E sigo a Carol, inclusive abusei muito ela no início do meu tratamento. Porque é desesperador, né? Eu presenciei a minha mãe com diagnóstico aos 36 anos. E quando eu fiz a minha última quimioterapia, eu descobri que a minha irmã, com 25 anos, também tinha sido diagnosticada durante a gravidez. Então foi um processo muito complicado e agora eu estou na recidiva, fazendo a quimioterapia novamente, que ele passou para outra mama. E assim, a minha vontade agora de falar com vocês não é nem a questão de fazer uma pergunta e sim elogiar, porque o Hospital da Mulher é o que mais tem me dado apoio, além dos projetos que eu faço parte, como Raízes Mucunã, Plus em Ação e a Focus Moda. Porque a gente sempre procura, né, um local que a gente se sinta bem, se sinta apoiada e que ninguém diga que a gente vai morrer, porque a gente está passando por um tratamento desse. E também a minha família, que se aproximou muito mais de mim depois que eu fui diagnosticada com câncer. Então, vocês mulheres que estão passando por isso, não desista de viver, porque a nossa mente é uma das coisas que mais nos ajudam. E deem bastante risada, curtam bastante, sigam as orientações médicas que são importantes. E eu também, Carol, me inspirei em você para falar do meu tratamento no meu Instagram. E sempre que posso, posto alguma coisa também com cuidado, né? Porque nem tudo a gente deve falar de qualquer forma, que é importante também os pacientes confiar no seu médico. E é isso, gente. Obrigada. Carol, olha Tá só, vendo? que relato maravilhoso, Carol. Oh, fico até emocionada. Pô, que bom que a gente se encontrou pessoalmente. Que bom que você está seguindo bem. E que bom que eu estou na rede social falando, né, para essas mulheres, para essa galera toda, que a gente possa... Anteontem eu estava no shopping e alguém, depois cheguei em casa, a pessoa falou assim, te vi no shopping, mas fiquei com vergonha de falar. Eu disse, por quê? Por favor, fale. Então, que bom que a gente pode compartilhar nossas histórias, que a gente pode somar, né, para que outras mulheres sejam inspiradas e que a gente leve informação de qualidade para a população em geral. Vamos seguir aqui. Opa! Então, assim, o que Suzane passou, o que vocês passaram, realmente foi assim, uma coisa muito boa. E eu, como fui voluntária também, a gente seguiu mulheres que muitas vezes viajam 8, 10, 12 horas para se fazer um tratamento. Chegava no Aristides Maltês, tomava quimioterapia e retornava para o seu lar. E às vezes eu perguntava, meu Deus,
como isso é possível? E elas diziam, realmente, é Deus que me leva. E dizia assim, minha filha, eu sustento, eu vou dizer a palavra porque é forte, né? Eu sustento o vômito até chegar em casa. Então, elas viajavam de aqueles micro-ônibus, aí quando chegavam em casa, queria fazer o efeito, e ali elas podiam colocar tudo para fora. Então, é uma realidade muito difícil, é uma coisa extremamente difícil. Eu fiz um câncer de mama também, eu tenho 26 anos, 27 anos de curada, retirei, reconstruí também, foi uma coisa muito legal para mim também. Tem um acompanhamento psicológico que é extremamente importante. Minha família maravilhosa, mas tudo se completa, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que é um momento que muito mexe com a mulher. E, às vezes, ela vai a vida inteira. Tem momentos bons, momentos ruins, mas aquilo é uma coisa que marca, é a mutilação, né? Então, assim, é muito, muito, muito agressivo quando você vai para a cirurgia e volta sem a mama. Eu sou da cidade de Bom Jesus da Lapa, viajo 14 horas para estar aqui. Fui muito bem acolhida no Hospital da Mulher. Lá a gente percebe o diferencial, são muito humanas, todas, médica, recepção. Só tenho a agradecer a Deus e a essa equipe multifuncional que está sendo muito importante no meu tratamento. Eu descobri um câncer de mama aos 39 anos e aí fiz a cirurgia. E no momento estou tomando a quimioterapia. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. A minha irmã faleceu aos 41 anos. Ela teve o câncer no pâncreas e aí depois teve metástase. Eu, aos 39, descobri. Aí eu queria fazer uma pergunta. Será que tem predisposição genética? Você é uma dessas pessoas que a gente encaminha para o aconselhamento genético. Para eu afirmar que tem ou não, você tem que fazer o teste painel genético, mas você tem indicação de passar pela essa avaliação com o geneticista. Tem mais perguntas? Oi, gente. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Isabela. A gente ouve muito, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem: eu amamentei, eu não vou ter câncer. Se existe realmente isso? Porque a gente até ouve história de pessoas que ainda nem tinham engravidado e tiveram câncer, mas se isso hoje tem uma comprovação ou não. E a segunda pergunta é em relação ao câncer do colo de útero, se o Hospital da Saúde da Mulher, o Aristide Maltês, ele faz algum trabalho junto às comunidades, né, para divulgar a importância da vacinação dessas meninas, porque a gente sabe, como a gente falou aqui, vocês falaram, que isso é extremamente importante, né, para o resultado. Então, quanto mais cedo a gente puder vacinar essas meninas, a gente vai conseguir resolver isso. A rede particular, a gente percebe, né, que até nem casos existem, mas a rede pública ainda não. Então, fiquei pensando, né, essa informação está chegando, como é que está isso? Em relação à amamentação, que foi a primeira pergunta, é bem estabelecido, né, a gente tem estudos científicos mostrando que amamentar reduz em 34% a chance dessa mulher desenvolver um câncer de mama. Mas são 34%. Poxa, gente, 34% é um percentual alto. Mas não quer dizer que você ter amamentado é uma garantia de que você não vai ter câncer de mama. Mas reduz sim, tá? Isso é estudado e é comprovado cientificamente. Por isso que é uma das perguntas que a gente faz. Teve filho? Teve. Amamentou? Amamentei. A amamentação é um fator protetor para câncer de mama. Isso é verdade, não é mito. Segunda pergunta, é protetor, não é absoluto. Segunda pergunta, não sei, é uma pergunta que eu vou ficar devendo e vou procurar me informar, inclusive nos locais que eu trabalho, dessa atividade em comunidades. Normalmente quem faz isso é o Ministério da Saúde mesmo, que são as campanhas de vacinação. A gente teve essa campanha aqui em Salvador, inclusive em escolas, logo que a vacina chegou para a gente aqui. E essa vacina é disponibilizada pelo SUS também, tá, gente? Então, meninas até 12 anos, meninas até 9 anos e meninos até 12 anos, a vacina é ofertada pelo SUS. No privado, ela é ofertada para qualquer idade. Hoje a gente tem vacinas contra HPV que cobrem mais de 9 tipos de vírus, tá? Protetores. É cara. Tá em média R$ 1.500.
são 3 doses, mas o SUS dá para a primeira infância. Na verdade, não mais primeira, mas segunda infância. Por quê? Porque é quando acredita-se que essa geração não iniciou a vida sexual. Porque o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, é um vírus de alta facilidade de transmissão. Não necessariamente a penetração ou outros tipos de atos sexuais podem transmitir o HPV. Então, por isso, essa juventude aí, esse pessoal mais jovem que deve ser vacinado, que o SUS oferta, né? Mas qualquer um pode buscar isso no privado, tá? Quem puder. Mas no SUS, o SUS garante isso aí para as crianças. Mas de campanha, realmente, eu vou ficar devendo essa informação. Se você puder me ajudar. A gente está no hospital, né? Então, a gente está na atenção terciária. A gente já recebe as pessoas diagnosticadas. A gente tem que lutar para que a atenção básica, né, tenha um alcance maior. Por isso que eu estou batendo aqui na tecla acessibilidade, equidade, né? Para que essas campanhas não fiquem só nas capitais, que cheguem lá no povoado, porque às vezes os grandes centros, né? Feira de Santana, é igual Salvador, mas e aquele povoado que às vezes não chega? Então, a atenção básica precisa atender onde essas pessoas vão ter informação, vão poder buscar, se vacinar, enfim, né? É importante, né, deixar registrado que a gente acha que a internet é o único meio de informação hoje, né? É o único meio não, mas talvez o principal meio. E lá no interior talvez não chegue, né? Talvez aqui todo mundo está com seu celular na mão, sei lá, 99% das pessoas aqui têm um celular na mão com acesso à internet. E ainda assim não tem acesso à informação de fato, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho me questionado, porque eu estou na rede social falando, chegou ali para ela, chegou para vocês aqui, mas não chegou para minha diarista, por exemplo, minha diarista não, para a moça que faz a diária lá em casa, que está com câncer de mama, está se tratando lá no Hospital da Mulher. Ela acompanhou toda a minha história e ainda assim ela não teve condições de ter um diagnóstico precoce, né, como deveria ter sido. Então ela chegou no limite dela. Então a informação estava do lado dela, que sou eu, e não chegou para ela. Então a gente precisa ter atenção em relação como a informação está chegando nessas pessoas, como a informação está chegando na periferia, se está chegando na periferia, se está chegando em todas as mulheres, se está chegando no interior. Então, ampliar, de fato, não está só nas minhas mãos, nem nas suas mãos, tinha que ser algo do governo, né? Mas a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha para que eu consiga atingir ela, eu consiga atingir a outra que está do meu lado, e assim a gente vai ampliando a rede, né? Isso é importante, porque a repetição vai ajudando a pessoa a ir, né, abrindo a consciência de que é necessário dar o passo, fazer o exame. Tem que ter uma repetição, porque o câncer é uma doença tabu. Ela atinge áreas do corpo que as pessoas têm vergonha. É ânus, é mama, né, é pênis, né? No Nordeste tem uma alta incidência de câncer de pênis, também relacionado ao HPV. Então, as pessoas, às vezes, escondem a doença. Esses dias, no Maltês, tem uma senhora que o sobrinho passou por ela e sentiu o odor. Ela estava escondendo uma mama ulcerada, né, que estava já ali saindo, não sei nem o que, pus, secreção. E ele sentiu o odor e falou, está acontecendo o quê? Aí ela mostrou, ele levou. Né? Então, as pessoas escondem, porque é uma doença tabu. Mas, à medida que a gente fala disso e que tem as campanhas, né, e a pessoa vai dizendo, poxa, aquela outra pessoa ali, minha vizinha fez, eu também vou fazer o exame. E aí vai, né, uma rede mesmo, é uma rede. A gente precisa se apoiar. Nós, mulheres, a gente precisa se apoiar. Porque e o que é bom, a gente compartilha. E o que é bom, a gente compartilha. Não é? Sem limites. Ela tem ali uma contribuição, depois você, tá certo? Por favor. Então, me chamo Márcia Barreto, né? Sou da ONG Todo Dia é Rosa. Eu tô com 2 pacientes aqui, que é a Silvana e a Erenice. Então, a gente também faz esse acolhimento com essas mulheres, né? Eu sou micropigmentadora, especialista em paramédica e estudante de biomedicina, onde eu faço procedimentos de recursão de areola, né? E de sobrancelha para essas mulheres de forma gratuita. E também faço essas próteses de silicone, né? Para elas, quando elas fazem a cirurgia, né? Só pode fazer essa micropigmentação depois de 1 ano. Então, nesse meio tempo, elas ficam sem a areola. Então, a gente faz esse procedimento aqui de forma artesanal. Depois queria que a doutora viesse, tocasse na prótese, para ela sentir, para ela ver que é algo assim, é antialérgico, não tem problema nenhum para elas.
E elas utilizam depois, pode tomar banho, pode ir pra praia, piscina, viver a vida normal. E depois de 7 dias ela tira, faz a higienização, né, limpa, depois ela coloca a colinha de novo e ela vai vivendo a vidinha dela. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou enfermeira de formação e estou aqui representando o NASPEC. NASPEC é Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer. Nós somos uma ONG que, eu digo sempre assim, infelizmente investimos em cuidado paliativo, porque infelizmente é a realidade do paciente do interior que chega à capital para tratamento. Nós temos uma equipe multidisciplinar, recebemos normalmente 90% dos pacientes do Aristide Maltês, temos 72 leitos e estamos lá para acolher o paciente em toda a sua necessidade, né? Então, ele passa pelo tratamento e a gente recebe ele lá para complementar o resto da sua situação. Porque o paciente oncológico, na sua grande maioria, é tratado do câncer e as outras comorbidades são esquecidas. Então, eu estou aqui para fazer um apelo, na realidade, para que todos lembrem que o paciente ele é inteiro, né? Então, um paciente psiquiátrico, por exemplo, ele precisa ser... A sua medicação precisa ser ajustada para que ele possa responder bem ao tratamento oncológico. Um paciente que tem AIDS, um paciente diabético, um hipertenso, porque nas suas medicações alteram todas essas taxas e ele não tem um acompanhamento, ele não tem acesso na rede pública ao especialista necessário para todo esse reajuste das suas drogas. E quando a gente faz isso, a gente tem uma resposta ao tratamento oncológico muito melhor. Então, o NASPEC existe para isso, para completar um pouco do que está faltando. E eu espero que todos entendam a importância que é o cuidado integral. A gente só recebe pacientes em cuidado paliativo e, infelizmente, o que a gente fala é isso. É que as pessoas esquecem que outubro não é só rosa. Infelizmente, a maioria dos pacientes que têm diagnóstico já estão recebendo tardiamente. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Quando a gente fala do câncer e só pensa na morte, é exatamente pela alta incidência de mortes por ele. Então eu gostaria de lembrar que a gente precisa falar muito, a gente precisa quebrar o preconceito, a gente precisa falar, não é o CA, é um câncer. Porque quanto mais a gente conhece do câncer, mais fácil a gente vai identificar, mais fácil a gente vai rastrear, mais fácil vai descobrir e menos pacientes vão morrer por ele. Tem ela também ali que está com os braços. Opa, tem muita gente querendo participar. Maravilha. Se depender de mim, a gente continua. Faço o tratamento no Hospital da Mulher. Estou há 4 anos. Se Deus permitir, terei alta ano que vem. Tive praticamente quase a mesma história que Carol. Eu, infelizmente, estava concluindo minha faculdade em 2018 de enfermagem. E eu percebi que eu estava com um nódulo estudando para fazer uma prova sobre saúde da mulher, que seria uma prova prática. E aí eu percebi aquele nódulo na parte superior da mama. No outro dia, eu fui para um posto na Carlos Gomes para participar de uma palestra que a professora havia me convidado. E aí aproveitei e fui para a mastologista. Ela examinou e disse que realmente tinha razão e me pediu uma ultrassonografia e fez um relatório para fazer mamografia por conta da idade, que naquele momento eu não poderia estar fazendo. E, infelizmente, eu fui para um hospital até de referência, mas o laudo foi dado errado, como se eu estivesse com Bihardis normal. E aí eu fiquei praticamente 8 meses sem diagnóstico. Aí, depois dos 6 meses, eu fiquei sempre pegando, tocava. Eu era funcionária de prefeitura. Quando alguém citou aí sobre a questão dos ônibus de prefeitura, eu trabalho no município bem distante hoje, Ibotirama. Na época eu trabalhava como Mucugê, que também era distante, coordenando casa de apoio. Conheço, quando a senhora virou, eu conheço, eu já estive lá, fui algumas vezes, né? Eu esqueci o nome, mas o sobrenome é Medrado, da pessoa. É porque em alguns momentos eu ia para lá levar algumas coisas para dar um apoio, na época do município de Mucugê.
E aí eu fui procurar um médico ele é funcionário de lá do Hospital da Mulher. Conversei com ele e ele pediu que eu voltasse a uma clínica onde ele estava. Ele fez um exame físico e aí ele disse, eu vou lhe pedir um outro exame específico, que era um tipo de ultrassom, e você retorna aqui no Hospital das Clínicas. Aí tudo bem. Com 7 meses, eu fui a um passeio na praia com meu namorado e lá eu percebi um sangramento no meu biquíni. Era o primeiro dia do passeio, mas para mim foi o último. Naquele momento, devido ao que eu estudava, né, que eu sabia que aquilo ali seria algum ponto crucial, eu já sabia que eu estava com câncer naquele momento. Aí voltando, eu fiz a ultrassom e constatei que estava com BIRAD 5. O primeiro momento foi, não vou mentir, repúdio por conta do exame anterior que eu tinha feito algum tempo atrás. Que eu disse, não é possível que erraram o meu diagnóstico. E assim, para mim que trabalhava já 14 anos na área, eu achei um absurdo por isso ter acontecido justamente comigo, que era uma pessoa que sempre estava no hospital, sempre me tocava, eu insistia. Eu lembro da frase da ultrassom, depois da mamografia, que eu disse à médica, doutora, por gentileza, olhe o quadrante superior direito, na mama esquerda, porque eu estou sentindo. Ela disse, você está olhando muito o Google, minha filha. Você viu aonde? Aí depois ela disse, não, talvez é porque você esteja em período menstrual, a sua mama é densa. E nisso, eu infelizmente tive o erro na ultrassom e na mamografia. E aí, graças a Deus, em primeiro lugar, e esse anjo, doutor, até cito o nome dele, André Dias, mastologista do Hospital da Mulher, ele diagnosticou de imediato, entrou em contato com a nossa coordenadora maravilhosa, Gabriela, que era do NAI, do núcleo mesmo do câncer, lá do hospital, que já me conhecia por conta do meu trabalho da prefeitura. Ela me ligou e eu fui lá para a primeira consulta. Quando eu cheguei lá, recebi o segundo baque, que era a mastectomia. Para mim, naquele momento, foi, sinceramente, eu não sei se com o diagnóstico, se ele não foi menos doloroso do que a mastectomia, porque eu não tinha dimensão que, para mim, eu iria ficar realmente com um buraco mesmo e a outra mama. Aí veio 1 milhão de pensamento, relacionamento novo, iria terminar uma faculdade, que eu estava no último semestre, mas aí naquele momento eu pensei, a gente não escolhe o câncer, então eu vou ter que me cuidar, esse é o momento. E aí eu chorei muito nesse momento, estive na sala dela e ela tentando me acalmar. Aí foi que eu lembrei que no fundo do hospital tem o mar e foi lá que eu me acalmei. Lá foi a minha terapia. Ela até marcou para mim conversar com a psicóloga, mas eu fui fazer minha terapia com o mar. E naquele momento Deus colocou uma pessoa de rua, um homem de rua lá, que começou a dizer que você me dá quanto para me ficar 10 minutos aqui embaixo da água? Aí eu olhava para ele, olhava para os lados, que não tinha ninguém, só eu e ele. Só tinha uma tela. Aí eu olhava, virava ele, você não está acreditando em mim? Aí ele entrava, ele não ficava 5 segundos. Aí levantava já atordoado, vai me dar 10 reais ou 5, eu quero comer. Mas aquilo ali foi para me aliviar. Eu voltei firme e forte e disse, pronto, vamos marcar. Aí conseguimos fazer todos os exames e repeti a minha biópsia também, porque só dava atípica. Fiz a primeira, fiz a segunda e nada de resultado. Mas enfim, o diagnóstico saiu, fiz mastectomia total no dia 27 de maio, retornei com a biópsia e aí o médico disse que eu iria fazer quimioterapia. Eu, naquele momento, não aceitei. Porque o médico, eu lembro que ele disse assim, que a gente que assina, né, tem a opção de fazer ou não fazer, mas era pelo fato de estar acompanhando tantos pacientes na casa de apoio há 14 anos e vendo o sofrimento
eu no momento com um filho, iniciando também uma faculdade, meu pensamento era sempre no outro. Aí nesse dia eu desabei mesmo, aí a médica olhou para mim e disse assim, até que enfim lhe vi chorar, porque a gente não precisa ser forte o tempo todo. Chore, vá para casa, você vai pensar, e com 8 dias você volta. Arrumei minha documentação e disse, eu não volto aqui mais, e fui embora. Aí não foi Gabriela, foi a outra amiga minha, que era minha amiga de faculdade, trabalhando na oncologia lá no Hospital da Mulher. Aí ela foi me levar em casa. Eu disse, você não vai entrar, porque eu preciso desse momento sozinha. E comecei a conversar com Deus. Meu Deus, mas comigo, por quê? Eu não vou fazer. E insisti. No 3º dia, eu vi uma passagem da Bíblia, em Isaías, que dizia que Deus dizia que vá e vença o mundo. Porque eu passei por tudo e eu venci. Eu disse, pronto, essa é a resposta. E graças a Deus, para honra e glória, fiz todas as sessões. Até aqui, Deus me sustentou e sei que estamos aqui para vencer. Fácil não é, mas com Deus sempre se torna mais leve. E pegar sempre na mão das pessoas que estão ao nosso lado, sempre positivas. Quando vier qualquer tristeza, porque vem mesmo, vem choro, vem tristeza, vem momentos negativos, a gente sempre levantar e agradecer a Deus por estar passando por todos esses momentos, porque sempre existe, sempre tem um porquê. E hoje eu estou sempre participando de palestras em faculdade, hospitais, eu sempre visto essa blusa. Eu venci o câncer, porque até eu venci. E eu sempre dizia, esse não vai ser o motivo da minha morte. Obrigada a todos que compõem o Hospital da Mulher. E estamos aqui sempre para ser corrente de paz e uma ajudar a outra. Eu mesma, quando eu fiz o tratamento todo, a ficha não caiu. Fiz a químio, fiz 8 sessões de químio. Mas quando eu fiz a mastectomia da mama esquerda, que eu acordei e me toquei e não senti o meu peito, aí eu falei comigo mesma no quarto, meu Deus, vou perder meu marido, eu já sou gorda e agora vou ter que conviver mutilada. Aí uma das psicólogas de lá do Hospital da Mulher, uma loira, que eu não sou boa com nomes, conversou comigo, me tranquilizou. E aí falou assim, você já olhou o que tem atrás da janela do seu quarto? Aí eu disse a ela, não. Ela, cheguei na janela. Quando eu cheguei na janela, o mar. E aí olhando aquelas ondas batendo, meu Deus, obrigada. Tô aqui, tô viva. E isso é o que importa, apesar de ser doloroso uma mulher se olhar no espelho e não sentir a outra mama. Eu ainda estou, mastectomizada, uso uma prótese removível e estou, me preparando para poder fazer a 2ª mastectomia. E do tratamento todo, o que mais me faz sentir dor não é as reações da químio, não é o tratamento, não é estar careca. É saber que eu vou dormir, vou acordar sem as 2 mamas. E ter que esperar um pouco mais, porque eu ainda vou fazer rádio, para poder reconstruir a outra mama. Mas eu procuro sempre assim. Apesar de todo mundo dizer também para mim, você não tem cara que tem câncer. Procuro me manter para cima, porque eu acredito que esse sorriso e a alegria que eu passo para todo mundo que fica ao meu redor, apesar de tudo, me fortalece mais e me ajuda a caminhar mais. E continuo na minha fé, que eu sei que se Deus está me dando isso, está me ajudando a ajudar outras pessoas, não é por acaso. E eu também digo sempre, não é o câncer que vai me matar. Eu posso morrer de qualquer outra coisa, mas do câncer eu não vou morrer. Eu já decidi isso. E uma das pessoas que me fez decidir isso foi a doutora Isa. Fiquei 21 dias internada no Hospital da Mulher. E ela sempre ia no meu quarto, perguntava como eu estava e falava, tenha calma, você já recebe alta, a gente só está esperando o resultado do seu exame. E
esse apoio que eu encontrei lá foi fundamental, porque a doutora Isa, as psicólogas, doutor Diego, que é o meu atual oncologista, tem tido muita paciência comigo. Muita. Que eu sou chata, gente. Pergunto um monte de coisa mesmo, porque o doutor Google já me desesperou muito. E é isso, vamos continuar na fé, que já já o tratamento termina, meu cabelo cresce de novo e eu vou estar com os peitinhos durinhos e pezinho. Com certeza! Só complementando, sexta-feira estarei internando minha 3ª cirurgia. Cadê a moça que falou da auréola ali? Depois eu quero conversar com ela. Olha, já estamos chegando aqui bem perto do final, no finalzinho da nossa gravação, mas tem gente ainda querendo participar. Vamos lá. Sou paciente do Hospital da Mulher. Eu não sou como Carol, que tem a rede social. Cada lugar a pessoa me chama para poder eu falar um pouco do que é um câncer. Passei um período sem conseguir o tratamento. E ali eu já sabia que eu estava doente, mas a minha família me dizia que eu não estava. E eu dizia, eu estou doente. Então, gente, não precisa. Carol, tá de parabéns, porque é um trabalho maravilhoso. Eu não conhecia a Carol. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu fui acolhida pelos anjos do Hospital da Mulher. Sou um médico de Camaçari, sou um morador de Camaçari, e o Dr. Rodrigo me indicou para o Hospital da Mulher. Então, gente, o câncer tem cura. Nós temos que levar isso a muitas pessoas. Tem muitos interior e talvez tem até vizinho que não sabe que um câncer tem cura. Eu fiz também a cirurgia, eu perdi minha mão esquerda. Quando eu cheguei no Hospital da Mulher, a primeira notícia que eu tive foi: você está com câncer. Eu ali chorei, mas fiquei na minha. Foi na época da pandemia, quando começou a pandemia. Então, eu recebia as minhas pancadas sozinha. Eu digo assim, eu recebia as minhas pancadas, o quê? As minhas más notícias sozinha. Mas eu dizia, gente, eu sempre tive medo do câncer. Mas eu continuo dizendo, eu não vou morrer de câncer. Muito obrigada pelo seu relato forte. Então, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Roda de Conversa. Eu quero agradecer imensamente a participação da psicóloga Suzane Bandeira. Muito obrigada. Obrigada, Laís, pela oportunidade. Foi uma ótima tarde. Obrigada a todos e a todas. Quero também agradecer imensamente, Carol, a sua participação. Carol, que é publicitária e escritora, esteve aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Lai. Sempre é importante estar aqui compartilhando minha história. Fico muito feliz pela oportunidade. A pergunta que não quer calar, Carol. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Ai, me acha lá. Já encontrou? Rol Magalhães, R-O-L Magalhães. Tô lá com um sorrisão, bem esperando vocês. Eu acho que o segundo volume do seu livro vai ter que sair. O primeiro foi como? Mas nem parece que você tem câncer. O segundo vai ser, mas eu nem imaginava que engravidaria. Pois é. Obrigada também à doutora Isabela, do Hospital da Mulher, Isabela Moraes. Obrigada pela sua participação aqui nesta edição do programa Roda de Conversa. Obrigada também. Foi uma tarde maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todas. E como, gente, ninguém faz nada sozinho, eu quero agradecer também aqui. Tivemos várias parceiras para fazer com que esse evento maravilhoso acontecesse. Eu quero agradecer, claro, a Patrícia Carvalho, ela que é enfermeira, proprietária do Salão Femispaço. Obrigada, Pati. Um evento de sucesso que conseguimos realizar. Certamente vai chegar aí em muitas casas com informação de qualidade. Obrigada. Também quero agradecer, gente, a parceira. Também quero agradecer, muito obrigada, a equipe de Aline Araújo, Spa, obrigada pela sua participação. A Priscila da Edouce Becker,
A Priscila da Edout Becker. Olha como eu tô chique. Também Salgados da Il, que está participando desse evento maravilhoso. O Hospital da Mulher, quero agradecer também, que me ajudou a gente a realizar e trazer essas mulheres para a gente partilhar um pouco das histórias. Muito obrigada. Obrigada também ao NASPEC, que é o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer, que também ajudou a Alícia, que é produtora do A Tarde Play, a trazer, a movimentar e trazer essas mulheres. Obrigada a Márcia Barreto, do Instituto Todo Dia é Rosa. Muito obrigada pela sua participação. Também obrigada ao Hospital Aristides Maltês. Muito obrigada. E é isso, gente. Nós estamos aqui para trazer um pouco de informação de qualidade, ouvir histórias, conhecer novas pessoas, não é? Então, estamos terminando mais uma edição do programa e até semana que vem. Eu sou Laís Rocha, você pode continuar aqui, clica, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe do A Tarde Play, em especial, cadê ela? Alícia Mosquera, nossa produtora, que trabalhou, eu passei para ela uma missão grande. Tá vendo, Lícia? Conseguimos e vamos conseguir muito mais. Eu quero dedicar esse programa a uma pessoa que é muito especial para mim, que é minha mãe. Mãe, esse programa é para você. Te amo.